Quando chama, tem prioridade aqui no Jornal da Morada, pois não, Bonholi? Chico, a gente foi atrás de uma denúncia que a gente recebeu. Eu vou pedir para você, pro Surian soltar, pro Marcão soltar, o vídeo enquanto a gente vai falando. Essa água que vocês veem, para quem nos acompanha pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook, vai ver uma quantidade de água imensa saindo em um bueiro, como se fosse um bueiro, próximo ao Gigantão aqui, próximo à ferroviária. Essa situação acontece há mais de 2 anos, quase 3 anos, vazando, veja só, 40 litros de água por minuto. 40 litros de água por minuto é o que joga fora há mais de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Tudo isso por conta desse pequeno registro aqui, ó, que tem mais de 77 anos. Esse registro não fecha mais direito e ninguém tomou tenência do que estava acontecendo. A água foi vazando, água tratada, veja só, e a água que deveria ter sido enviada aos bairros. Nós não tivemos a estiagem no ano passado? Pois bem, esses 40 litros por segundo teria sustentado bairros aqui na cidade nesse período. E ninguém percebeu. Só que a gente foi atrás, recebemos a denúncia, foi atrás para tentar entender da onde vinha essa água, se era uma mina d'água que caía ali e tudo mais. E a gente acabou chegando aonde? No DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto, e descobrindo esse registro de 77 anos. Cobrando o DAI, a gente conseguiu a resposta do DAI. E quem vai falar com a gente sobre a situação e sobre o que está sendo feito é o superintendente do DAI, o William Marega, né? William, explica pra gente o que está acontecendo e qual é a situação desse vazamento e de toda essa situação que a gente acompanha por aqui. A gente acompanha que está sendo feita uma obra aqui grande no poço, no reservatório 1, reservatório 2, são os mais antigos da cidade. E esse registro, por que ficou vazando tanto tempo e ninguém fez nada? Então, nós detectamos, né, tivemos também essa denúncia, né, que vocês receberam, e a tubulação de descarga desse reservatório aqui, ele tem 75 anos de idade, ele está sendo recuperado a estrutura dele, e junto com a recuperação estrutural, esse registro vai ser também substituído. Esse registro ele tem 16 polegadas de diâmetro, e como a gente pode perceber pela alavanca dele de manobra, ele é um registro de alto diâmetro, né? E quando ele fecha, ele não fecha completamente. Então, por não fechar completamente, acaba passando esses 40 litros por minuto que vai desaguar lá no portão número 1 da Arena da Fonte. Ela pega a galeria de águas pluviais e vai desaguar no rio, quando sai da Arena da Fonte ali. E como vocês descobriram esse vazamento? Nós descobrimos, já era um projeto nosso de recuperação do reservatório, e quando nós fomos fazer a recuperação dele, que fomos fechar a descarga dele, ela não fechava completamente. E aí que nós detectamos que saía água daqui, desse reservatório, dele e do gêmeo dele, que é o R2, na mesma situação, na mesma posição, no mesmo diâmetro e talvez na mesma quantidade de água, que também vai ser substituído após a substituição desse registro. Tá, a informação é assim, por que antes ninguém notou isso? Por que esse vazamento ser aproximadamente 2 anos, 3 anos? Por que ninguém detectou esse vazamento? A informação que eu tenho do pessoal da manutenção, tanto dos encanadores como o pessoal de perdas e algumas pessoas trabalhando como gerentes anteriores, que eles sabiam da situação. Era sabido, mas assim, infelizmente, não foi tomada nenhuma atitude, né? E o que acontece quando não se toma atitude? Essa região aqui é a fonte. E no ano passado nós tivemos exatamente a operação estiagem no sistema fonte, e a fonte bombeia para a Vila Xavier, e a Vila Xavier também foi acometida com o sistema de estiagem. Então assim, tinha-se o sistema de estiagem, de fechar o sistema, e o sistema não fechava totalmente, ficava vazando. E essa obra, você me disse assim que aqui vai ter que ser feito praticamente um buraco gigante para trocar esse registro, que é monstruoso. Tem uma árvore aqui muito antiga também. Vocês vão ter que tirar essa árvore ou vão ter que achar um jeito para fazer isso sem retirar essa árvore? Essa árvore ela pode ser mantida no local que ela está. De repente a gente pode abrir a vala, que vai ser uma vala funda de aproximadamente 5 metros de profundidade. Eu posso pegar a parte ali da fundação do banheiro para cá, mais próximo do alambrado da divisa, e pegar essa tubulação um pouquinho mais à frente, cortar ela e colocar um registro novo. Por dentro da tubulação eu faço o encamisamento até na chegada do talude do reservatório e deixo essa descarga aberta
como um tubo camisa só, que não vai ter interferência nenhuma na estrutura nem na vazão da tubulação. Certo, Chico, então é isso. A gente observa, portanto, que teve toda essa situação. O William está aqui, superintendente novo do DAI. Teve toda essa situação de estiagem no ano passado. A Vila Xavier sofreu com isso. E a informação que a gente recebe agora é que essa situação de vazamento, veja só, 40 litros por minuto. Isso durante 3 anos. Imagina o quanto de água foi perdido, água tratada aqui, em que todo mundo sabia e ninguém tomou uma atitude. Situação complicada em Araraquara que vem sendo feito agora e a gente vai acompanhar tudo de perto, inclusive essa obra, Chico. Se você não estivesse mostrando imagens, o Jefferson Cardoso e o superintendente do DAI, William, confirmando, eu não iria acreditar, Marcelo Bonholi. 40 litros de água por minuto, de água tratada sendo desperdiçada em Araraquara há 2, 3 anos, Marcelo Bonholi. Foi isso que você disse. É difícil de acreditar como chegamos a esse ponto. Você falou da Vila Xavier, mas a cidade toda sofreu no ano passado com o corte no fornecimento de água. Chegamos a divulgar aqui 60 bairros, Ed Júnior, que ficaria o final de semana sem água. A dona de casa sofrendo e a gente observando essas imagens aqui, 40 litros de água por dia sendo desperdiçados em Araraquara. E por que que os ex-superintendentes do DAI sabiam e não fizeram nada? A senhora Ada, que foi a última superintendente antes do William. O senhor Donizete Simeone, vocês sabiam também e prevaricaram? Porque a gente está falando de uma obra para a cidade de Araraquara. Para a cidade de Araraquara. Vocês sabiam desse problema? Nós vamos deixar o espaço aberto aqui. Nós vamos procurar os 2 últimos superintendentes. Eu quero ouvir do Donizete Simeone se ele sabia disso. Da dona Ada também, se ela sabia. E eu quero fazer uma pergunta, Bonholi, para o William, se ele também vai prevaricar e vai deixar de abrir PAD, porque ele deu nomes aos bois. Quer dizer, ele não disse quem são os funcionários, mas ele afirmou que os funcionários disseram para ele, gerentes disseram para ele, que sabiam disso e não fizeram nada. Então eu quero saber se ele já abriu PAD com relação a isso. E por que não fizeram? Porque não fizeram, encaminharam, Bonholi. Bonaldo, No PAD isso vai aparecer. Ô Bonholi, e outra coisa, não fizeram, como disse o William, agora não fizeram por quê? Encaminharam e quem tinha a autonomia para determinar a obra não agiu? Ô Chico, a informação é exatamente essa, a Bonaldo está certíssima e é claro que o William não vai prevaricar, foi o que ele acabou de me dizer. Ele está ouvindo a gente aqui, ele disse isso. Se recebeu a informação de que já era sabido pelos superintendentes anteriores e também pela equipe técnica, e ele já está tomando atitude, é isso mesmo, William? Sim, o processo administrativo faz parte, né, da lisura de todo o processo e nós somos obrigados, dentro dessa administração, a fazer a verificação e se chegarmos nas pessoas responsáveis, elas vão sofrer penalidades perante o Código de Conduta dos funcionários aqui. Eu isso, vejo então. que A gente todos traz, são portanto, responsáveis, essa Bonholi. A partir dificuldade, do momento que o funcionário não faz, ele também é responsável. A não ser que ele tenha documentos expressos dizendo que foi levado isso à direção e a direção mandou não fazer. É porque o gerente não tem autonomia para realizar obras, né? Ele identifica por o isso problema. que ele tem que estar com isso escrito dizendo não vai fazer, porque o boca a boca, Chico, é muito fácil. Então, muito é fácil. o que nós estamos falando aqui. Por isso que o Jornal da Morada, o Marcelo Bonholi pode agradecer ao superintendente do DAI, o William, por isso que nós estamos dizendo aqui. Nós vamos conversar, pelo menos é o objetivo do jornal, abrir espaço aqui para o Donizete Simeone, que foi superintendente, para Maria Matheus, a Ada, né? A Ada Salmaço, que foi também superintendente do DAI. Esse é o nome dela mesmo, né, Bonaldo? Isso, é a Ada, nós tivemos o Donizete e o Delorges Mano. Exatamente. Então, nos últimos 3 anos, acho que o Delorges foi depois do Simeone. Isso, foi e depois o Simeone, do Delorges e depois a Ada. É, que o Delorges saiu para ser candidato na chapa da Eliana Onaim. Foi candidato a vice. Então nós vamos tentar falar com esses 3. Sabiam? Porque o Bonholi está falando ali, trazendo a informação, conversando com o novo superintendente, de 3 anos pelo menos, esse desperdício de água. Imagine só, Júnior, 40 litros de água tratada sendo desperdiçados por minuto. Por minuto, é muita sério. coisa. É muita sério. coisa. E isso acaba recaindo no preço da água. Porque o DAI vai ter que repassar esse custo para alguém.
Nós cansamos de trazer problemas aqui, né, Chico? Pessoas sem água nas suas residências por conta daquelas manobras que eram feitas aqui na cidade. Então, vários bairros ficavam, às vezes, 2, 3 dias sem água, sem muitas explicações, né? Estamos fazendo manobras, tudo tal coisa, para remanejar e, às vezes, acaba faltando água num bairro ou no outro. Nós trouxemos até aquele caso da idosa, de um familiar que teve uma recomendação de alguém falando assim, não, vocês não podem ficar aí porque a idosa ela era acamada, ela tinha que ficar no segundo andar da casa e a água não tinha força, não tinha pressão suficiente para chegar até o segundo andar do sobrado. Aí o filho falou, eu não tenho como alugar uma outra residência, eu não tenho como tirar a minha mãe daqui, levar ela para outro lugar, porque nós estamos passando por esse problema de praticamente um racionamento velado, né, que não foi assumido. Mas que na estiagem, provavelmente, essa quantidade de água desperdiçada, ela também diminui, a estiagem. Diminui. Agora, porque isso não chega aos registros, né? Isso vai antes. E ele tá nesse volume porque a gente tá numa época de águas. O problema mesmo é o desperdício. Fez até olha o tamanho do rombo naquele asfalto ali, fez uma cratera de tanta água que tem. Mesmo porque o próprio William disse que essa água volta pro rio ali na Via Expressa. Então essa água, ela tá sendo reutilizada. Então não está sendo desperdiçada jogando, vamos supor, no meio do mato, enfim. Então essa água está sendo reutilizada. Mas mesmo assim, isso não pode acontecer. Aí eu lembro, como o Chico falou, né? Eu lembro dessa questão da prefeitura, ela até liberou para o DAI, lembra, Chico, naquela portaria, liberando, o decreto, onde ela dava total liberdade para o DAI, se o DAI quisesse fazer a implementação de multas para quem estivesse exagerando no uso da água ali no dia a dia. Não precisamos, né, porque logo na sequência, coisa de 2 semanas depois começou as chuvas, então, mas a prefeitura tinha dado autonomia para o DAI multar os moradores. Que foi publicado. Essa água, Bonaldo, essa que está sendo desperdiçada, ela não retorna para a rede. Ela se perde no meio do caminho. Não, ele disse que desemboca essa água. Foi o que o William falou. Mas ela não vai retornar para a rede, né? Ela não vai retornar. Ela volta a encher as lagoas que a gente tem na época, né, Então, mas se é uma água já tratada, ela vai ter que passar todo o processo novamente. Claro. Para ela retornar, teria que ter o fluxo de retorno para as tubulações. Pelo que eu entendi, essa água ela é desperdiçada, ela não volta para a rede. Agora, isso não pode ficar assim. O DAI, a nova gestão, viu, William, tem que realmente abrir um processo administrativo, tem que apurar, tem que ouvir as pessoas que disseram que tinham conhecimento. Será que passaram para quem tinha ali a atribuição, a autonomia para determinar a realização de obras e o pessoal prevaricou? Por quê? Por que não trocaram esse registro? Porque, pelo que ele disse, é um registro muito antigo, não fecha mais totalmente e por isso acontece esse desperdício. Uma vergonha, né? Uma cidade que o ano passado sofreu com racionamento, a dona de casa sem conseguir muitas vezes fazer a comida, sem conseguir lavar a roupa, sofrendo com racionamento no final de semana, 50, 60, cerca de 70 bairros, e a gente tem essa informação hoje que as pessoas que estavam no DAI naquela época sabiam desse problema. Este segmento do Jornal da Morada é um oferecimento de Pacaembu Construtora. Conquiste o sonho da casa própria, você também. Nós já vamos ao nosso intervalo, mas é por isso que eu falo, meu amigo. Eu, como jornalista, não me convenço com notas oficiais. Eu lembro que um colega uma vez falou, mas a nota oficial está dizendo isso. Mas quem diz que o que a nota está dizendo é verdade. Por isso que é importante ir em busca do fato no local, como o Marcelo Bognoli fez. Porque muitas vezes você pode receber uma nota e dizer, não, está tudo bem, não tem nenhum vazamento. Essa história é de 40 litros aí vazando por dia, aliás, por minuto, 40 litros vazando por minuto, se fosse por dia já seria um absurdo, né? Mas é por minuto. Isso é tudo conversa, não tem nada disso. Por isso que eu falei aqui, quando a vereadora Maria Paula mandou a nota, eu não consigo questionar a nota, porque a nota vem escrito o que você quer. E aí agora, ninguém te pergunta, ninguém te questiona. Mas veio uma informação agora que eu também não tinha, que o próprio William trabalhava no setor de perda de água. Será que ele também não sabia? Então, Bonalda, ele trabalhava, o William já é do Não, DAI. então, e será que ele também não sabia? Questionando, é isso que porque a gente ele está questionando. Ficou sabendo pelos ele não era outros superintendente. Não. Ele não era o superintendente. Mas a dúvida que me fica agora é que ele disse que ficou sabendo deste vazamento por funcionários. Mas se ele trabalhava no setor, ele não sabia?
Então, mas É ele uma dúvida trabalha que no fica. setor de manutenção? Não, mas ele podia ter dito, eu já sabia porque trabalhava lá. Eu não Ele ouvi não ele falou dizendo isso, ele não falou disse isso. que outras pessoas falaram. Aí eu tô te perguntando, agora não, ele como superintendente, ele como funcionário. Será que ele não sabia? Então, não sei se chegou para ele a informação. Pois é, mas ele ele não era do trabalhava no setor de Não, eu manutenção. tô levantando todas as... Não, ele era do setor de perdas. Então, mas do setor de perdas administrativo ou de manutenção? Porque ele disse que a equipe de manutenção sabia. Agora, ele Esse de resolveria perdas, não ou consegue ver as encaminharia, perdas? ou Pois quem é, descobriu precisava de um técnico pra encaminharia, responder. ou quem realmente... É o que ele disse, vai ser aberto um processo para apurar. Porque a equipe que ficou sabendo encaminhou para quem? Para o setor, talvez de obras, de realização, de compras, de um novo registro. Então, será que passou por ele? Pelo que ele disse, não. Pelo que ele disse, não. Mas ele não era superintendente, ele assumiu como superintendente. Não, ele estava e pela agora informação tem que eu a tenho que ele era do setor de responsabilidade. perdas. Agora ele tem a responsabilidade de resolver o problema, porque ele é o superintendente desde o começo do governo Lapena. Então, antes foi a dona Ada, a Ada Salmazo, antes o Delógenes Mano, antes também o Donizete Simeone. Então, essas pessoas precisam também se explicar ao contribuinte. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.